campeão! Thiago Linhares na área. E hoje a gente vai falar sobre metamorfose mental. Muito bom, vamos lá. Nossa entrevistada do dia está na área aqui. Vamos lá, chamar ela aqui. Deixa eu adicionar você, Rê. Renata Santos, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, legal ter você aqui. Satisfação enorme estar gravando contigo aí, satisfação enorme estar conversando com você. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Renata Santos, onde é que mora, qual é o esporte que pratica e todas as curiosidades que você achar interessante. Bem-vinda. Obrigada, né? É gratificante também poder participar da reunião com você aqui. Bom, eu sou de Curitiba, tenho quase 38 anos, duas filhas, a Ana de 14 e a Malu de 11. Tem também o Billy, que é o mais velho, Mascote. é o mascote da casa, o único homem. Sou de Curitiba, sou personal trainer. Boa. E também sou atleta de fisiculturismo, né? Amadora ainda. Quem sabe um pro. Em Ainda. breve, Quem ainda. sabe um pro. O que mais? Eu também gosto muito, trabalho com os meus alunos, mas eu busco não trabalhar apenas treino físico, né? Você que também já foi personal sabe que a gente trabalha um pouquinho como psicólogo muitas vezes. E na verdade, eu sempre tive muita facilidade, né? As pessoas geralmente elas me buscam muito para questão de conselho, para desabafar, para ouvir. E como eu fui uma mulher que hoje eu sou outra por questões do dia a dia, né? De ocasiões que foram acontecendo, eu consegui hoje identificar a necessidade de dar esse suporte das mulheres também poderem se enxergarem, evoluírem e passarem por essa metamorfose que eu passei, né? Uau. Então, eu já tinha essa ideia quando a gente começou a trabalhar, mas sempre fiquei, tá, e como? Como? Tá, eu quero, mas como? E conforme a gente foi tendo os nossos encontros, a gente conseguiu começar a desenhar, enfim. Era uma coisa que eu já tinha para mim, que eu queria Sim. trabalhar, com essa questão mental, né, de influenciar. É que o influencer hoje ficou meio vazio, né, por, por conta da internet, mas a ideia é justamente essa, poder influenciar positivamente as pessoas. E eu percebo que eu já comecei a fazer isso com as minhas meninas, Uau. né? Eu vejo que isso já acontece dentro de casa. E eu acho que Com as realmente tuas filhas, né? a primeira mudança é na gente, depois dentro de casa. Tem hoje é um amigo meu, inclusive eu faço parte do Les Hot, que ele fala assim, o papel principal do professor é plantar sementinhas, é criar uma faísca que ela realmente acenda, pega fogo e se espalhe, né? Então a ideia é justamente essa. A semente primeiro vem de mim, eu primeiro cresço, tenho raízes frutíferas, né, sementes que vão sendo semeadas. E eu já comecei com as minhas filhas. E graças a Deus eu vejo que ela já tem algumas certas influências positivas nas amigas. Então, eu vejo que isso é muito importante porque eu recebo esses feedbacks no meu Instagram, né, de outras mulheres falando como você dá conta.
eu vejo muito amor em tudo que você faz. Então, por que não proporcionar isso, facilitar essas questões também para as outras mulheres, né? Que é uma coisa que hoje eu consigo fazer de forma mais leve, lógico que, como todo mundo sabe, a metamorfose é da borboleta, né? A borboleta vai lá, ela é uma lagarta, ela faz o casulo, e para sair desse casulo é todo um processo. E geralmente os nossos processos são doloridos. Mas é isso que nos fortalece, é isso que nos faz realmente desenvolver as asas fortes para poder voar. Então, essa é a ideia que eu tenho, assim, que já está sendo semeada, vamos dizer assim, para que ela realmente venha e possa florescer. Que também é um outro projeto meu. É justamente de dentro para fora, é esse processo que eu quero trazer para as mulheres, sabe? Ter esse suporte, poder ser esse suporte para outras mulheres, que eu acho que estamos precisando bastante. Esse mundo tá bem maluco. Que legal, né, Renata? Você vem da educação física, você vem do esporte também e já está adiantando um pouquinho essa questão de. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto da metamorfose, do florescer aí de você. Mas eu quero que você deixe registrado, né? Você teve um último campeonato aí que você participou, queria que você Ah, é verdade. falasse brevemente sobre isso, por favor, resume. Você vem de. Qual é a modalidade que você participa? Qual foi o campeonato que você participou? Quais foram os prêmios? Por favor. Eu comecei no fisiculturismo em 2022, que foi quando eu estreiei, mas eu estreiei lá nos Estados Unidos pela WBFF. Boa. Eu peguei segundo lugar lá. E ano passado eu estreiei aqui no Brasil, pela IFBB, né? Eu comecei com o Fábio Chiodini, que foi quem realmente me convidou para estar atuando como fisiculturista. E depois disso eu tive o apoio, tenho o apoio até hoje do Wellington. Então a gente estreou na IFBB, na Copa Sul. Eu subi em 3 categorias, na biquíni, que é a modalidade mais fininha, né? Mais slim que a gente tem na federação. Eu subi como fit model, que é de vestido e maiô. Eu levei o primeiro lugar. Depois, antes disso, eu subi na categoria acima de 162. Também tirei primeiro lugar. E na Master, que é acima de 35 mais, eu também tirei o primeiro lugar. Então foram 3 categorias e 3 premiações. E agora em abril, eu subi nas mesmas categorias, só que agora ainda pela federação da IFBB, mas na Troféu Curitiba, que é o campeonato. E nesse também eu subi nas mesmas categorias, levei os 3 primeiros lugares, mas dessa vez eu consegui o overall. Que o overall, digamos, é a campeã das campeãs, né? Disputei o primeiro lugar, ganhei o primeiro lugar, mas tem outras categorias, subcategorias, por exemplo, abaixo de 162. Então, e a Master. Só que daí a Master eu ganhei acima de 162, e daí eu disputei com a campeã da 162, abaixo de 162, e levei o overall. Então, dessa vez foram 4 troféus. Então, em 2 campeonatos eu tenho 7 troféus. Que massa, cara. Que legal, né, Renato? Eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem um pouquinho o seu trabalho, que troféus não se conquistam, não é uma conquista da noite para o dia, tem todo um Não, projeto, tem todo um planejamento, tem toda uma determinação, tem todo um trabalho por trás. dedicação, foco. Não é que seja uma coisa fácil, porque não é. Porque, assim, diferente dos outros esportes, o fisiculturismo a gente passa por um processo de desidratação, um processo de desgaste muito físico, né? Por exemplo, tinha dias que eu tinha que fazer 2 cardios e mais o treino de musculação. A questão da restrição alimentar que a gente faz também, principalmente uma semana antes, muitas vezes precisa se tirar o carbo, aí fica a ingesta de litros e litros de água, né? 7 litros, daí diminui, no dia você toma 100 ml, aí tem o carbo, aí você soca sal, então é todo tem não um estresse só físico, tem o estresse mental também. E ainda tem toda a vida pessoal, né? Porque
são duas filhas, que elas têm as rotinas dela, tem escola, eu tenho meu trabalho, os projetos que andam em paralelo. Então, realmente, se você não tem uma mentalidade bem, bem, não é estruturada, mas uma mentalidade assim, entender que são processos, que tudo vale a pena, que você precisa passar, né? E nós, eu pensei em desistir várias vezes. Às vezes eu falo, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Mas aí a gente chega lá na hora, parece que a gente não sofreu tudo aquilo, né? Uhum. Lógico, durante a gente passa do processo é sempre muito sofrido. Só que quando a gente conquista o nosso objetivo, a gente fala assim, porra, valeu a pena, né? E para mim, principalmente por conta das meninas, né? Porque elas vibram, elas veem o processo, elas estão acompanhando, elas ficam com dó de mim. Mas, mãe, só um pedacinho, mãe. Você não vai comer, você não vai tomar. E chega um ponto em que você não tem nem refeição livre, né? Eu ainda tô. A gente tem previsão de subir em junho de novo. Então ainda estou com. Tanto é que o aniversário da Malu, eu competi dia 13 no aniversário da Malu, eu não consegui comer com elas. Eu fui com elas num restaurante e eu comi salada e frango. Então é toda uma. É um trabalho mental, é um trabalho físico, psicológico, enfim, né? Mas Espiritual, espiritual, social. bastante, bastante espiritual, porque é a nossa base, né? Família e Deus não tem como. Não tem como ser separado. Renata, vamos lá então. Como que a gente se conheceu, Renata? Como que a gente se Ah, encontrou? Vamos fazer uma retrospectiva aí, vamos então, organizar. justamente é, na Smart, né, eu treinava lá e Trabalhava e treinava lá? eu tava dando aula pro meu aluno e eu ouvi você conversando com alguém falando que você tava fazendo, acho que pós em teologia, né? Estou fazendo pós em teologia. Aí eu falei pro meu aluno, falei assim, olha só, ele faz pós em teologia. E assim, aleatório, né? E E aí, outro dia, eu tava chegando, eu tava esperando o mesmo aluno e você tava entregando o livro. O devocional aqui, deixa eu ver se eu Isso, acho. devocional. Bom dia, campeão. Bom Aqui, ó. dia, campeão. E aí eu perguntei. Daí a gente começou a conversar. E daí você falou como que você estava trabalhando, né, atualmente, que é como coaching. E eu perguntei. E aí, por conta disso. E a gente marcou, beleza, vamos fazer online. Daí um dia eu postei que eu tinha feito carta. Você falou assim: Nossa, você mora aí? Eu falei: Moro. Daí, eu também moro. E aí a gente conseguiu fazer as reuniões todas em presenciais, né? Essa é a última que a gente tá fazendo, que foi online. Mas fora isso, nada é do nada. Nada é do nada. E aí, por que que Deus nos aproximou nesse sentido, então, Renata? Porque você na Smart, você achou curioso, né, nesse mundo, né, Renata? As pessoas, eu faço essa pós em teologia, mas não é para mim, é para o meu trabalho com os clientes. Aí, esse ano a gente escreve um livro, você tem a curiosidade e que sabe a gente está aqui morando junto, a gente está hoje no mesmo prédio, estou aqui na minha casa, você está na sua residência com as suas filhas. Sim. E, enfim, como é que você vê tudo isso e por que que Deus trouxe esse trabalho, esse projeto para você aí? É porque, como eu falei, né? Esses projetos que eu tenho, eu acredito muito que o meu propósito é poder ajudar as pessoas, principalmente mulheres, né? E você já faz isso. Você ajuda a orientar as pessoas a realmente buscarem o propósito, focarem no que eles querem fazer. E muitas vezes a gente tem tantas ideias na cabeça que tá Sim, um novelo de lã todo embolado e você vai fazendo perguntas em que a gente consegue aos poucos desnosando eles e ao mesmo tempo fazendo um bolinho organizado. Né? Você tá com um nó lá e para você não se perder é igual faixa. é. Você tira, você já tem que ir enrolando, porque senão vira um bololô de novo. Então, eu acredito muito que foi isso. E me chamou a atenção a questão que era porque você fazia teologia especificamente,
porque foi uma coisa que aconteceu muito comigo após o falecimento da minha mãe, né? Que eu vi, eu falei assim, gente, eu sou muito ingrata, sou muito. Assim, eu acredito, né? Eu sempre acreditei, nunca fui ateu e ateia. Ateia que fala? Não sei. Enfim, sempre acreditei, mas eu nunca tive o meu momento com ele. Então, foram algumas coisas que aconteceram após a morte dela que fizeram falar assim. Eu sonhei muito com a minha mãe Te nesse despertar. processo. Eu falei assim, o que que ela tá querendo falar pra mim? O que que ela quer me passar? O que que ela, sabe? E chegou um momento que eu falei assim, eu acho que eu preciso agradecer mais. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar, sempre fui atrás, sempre busquei, mas eu não parava e agradecia, né? Eu não praticava a gratidão, vamos dizer assim. Sim. E eu vejo que esse processo da metamorfose é justamente essa. Os processos que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, me fizeram entender que eu sou eu por conta de tudo isso. Então, o sofrimento, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é mais felizmente do que infelizmente, as pessoas elas só mudam se elas entenderem o sofrimento que elas passaram foi para te moldar. Até fala assim, nossa, mas de novo, cara, se é de novo é porque você ainda não aprendeu o que você tem que aprender. E você vai continuar repetindo ciclos. Se você não parar e falar assim, tá, onde eu estou errando? O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu preciso fazer para que isso não aconteça de novo? Porque as pessoas ficam patinando, né? E E elas não não evolui. evoluem. E não evoluem. Então, parar, fazer essa autoanálise, se entender, buscar essa ajuda, né? Todo mundo fala assim, ah, terapia é para louco. De louco todo mundo tem um pouco. Então, e todo mundo precisa de uma terapia, em alguns momentos mais do que outras, né? Mas a gente precisa de pessoas. E às vezes as pessoas conseguem fazer com que a gente enxergue coisas que nós não estamos vendo. Porque a gente chega num momento em que a gente está dentro do redemoinho ou com o estribo, né? E a gente só consegue olhar para frente. E a gente tem uma visão aqui 360 graus, que se você olhar para os lados, você consegue enxergar outros caminhos, outras luzes. E aí a gente conversando, inclusive, várias vezes falei assim, tem aquela famosa frase na lista dos Países das Maravilhas, em que o gato pergunta assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que eu não acredito que qualquer caminho sirva. Porque se qualquer caminho servisse, todo mundo era feliz, todo mundo sabia seu propósito, todo mundo sabia para onde estava indo. E às vezes você pergunta para as pessoas, elas não sabem nem quem elas são. O que você é? Ah, eu sou personal, tá? E fora isso, o que você é? O que você é além de personal? Me diz quem você é sem dizer o que você faz. Consegue? Então, são coisas assim que nós precisamos fazer perguntas que fazem total diferença. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente se identifica com o nosso real propósito de vida. Como que tá essa Renata? Como? Cheio de pergunta na cabeça, cheio de ponto de interrogação. Eu queria fazer tanta coisa, mas eu não sabia como e nem por onde começar. E, e daí a gente foi usando as ferramentas, né? Aquela é SWOT. A gente fez uma delas, fez a análise SWOT, que é analisar teus pontos fortes, teus pontos fracos, Esse, ameaças, só, oportunidades. esse é bem bom. E tem aquele que, que eu mostrei lá, que é o Cautelosa, como é que é o nome? Dentro das ferramentas, a gente falou sobre meta, sobre perfil comportamental, a gente fez a roda da Renata, a gente falou de valores, cultura vencedora, análise SWOT, missão, visão, falamos da pirâmide do sucesso da Renata, fizemos um exercício de feedback, a gente coletou a opinião de algumas outras pessoas. Você sai daqui com planejamento, com começo, meio e fim. Além da SWOT, o que mais você gostou do perfil O perfil comportamental? comportamental eu achei muito legal, porque eu acho que explica muita coisa, né? É aquela coisa, se você sabe quem você é, você sabe como é que você funciona. E Isso. engraçado que a gente tem uma facilidade de analisar os outros, mas a gente mesmo não, né? Eu consigo identificar, eu consigo diferenciar perfeitamente O outro. a Ana da Malu. Uhum.
Não que eu saiba realmente como elas vão agir, mas eu tenho uma ideia de como cada uma recebe a mesma informação. Justamente porque eu sei que uma é mais assim, beleza, tô de boa, e a outra sempre mais, a outra sofre mais. Então ela tem uma dificuldade maior de aceitar a frustração. A outra fala assim, ah, tá bom. Claro que talvez essa, que beleza, tá bom, hoje ela não sinta, né? Mas lá pra frente tem uma repercussão maior. Mas eu consigo ter essa percepção. E da outra, ela sofre mais, e talvez por ela sofrer, ela traga o problema e consiga resolver já agora. E lá na frente seja um problema menor. Não que não possa vir a ser um problema. Então eu sei como lidar com cada uma, justamente por isso. E Então, essa questão conhecer a Renata. comportamental. Mas e a Renata? Então, ó, assim, eu entendo, né? Como a gente falou lá, eu sou mais cautelosa, porque realmente eu não gosto de errar. Quem gosta, na verdade, né? Mas isso acaba que me trava, de certa forma, De, de avançar. de agir, de Certo? avançar, de evoluir. Eu fico, né, rodando, Uhum. rodando, rodando. E se vai ser pro bom, vai ser pro ruim. Se for pro ruim, a gente ajusta pra ir pro bom. Ter esse desapego, na verdade, né? Eu acredito que seja isso. E eu ainda acho que já fiz muito, mas eu fico, puxa, eu podia ter feito muito mais já. E a ideia é justamente essa. Que mais de ferramenta que você gostou, Renata, que você acha que foi importante para ti? A definir a questão de valores, né? Eu já tinha para mim, assim, A questão uns. de ter essa base. É, eu tenho muito isso para mim já. É o que eu falo, assim, eu não faço nada, tudo que eu vou fazer eu penso nas minhas filhas. Eu faria perto delas, eu quero que elas façam, porque para mim é Deus, família, honestidade, autoconhecimento e continuar aprendendo são fatores base. Não tem como. Isso é inegociável. Então, assim, se eu não tô sendo honesta comigo, como que eu vou exigir que as pessoas sejam comigo? Honestidade das pessoas. Então a gente começa de dentro realmente para fora. Eu preciso ser honesta comigo, com os meus objetivos, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E é difícil a gente falar não para quem a gente ama, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que se amar. E toda vez que eu falo sim para uma pessoa querendo falar não, eu tô falando não para mim. É justo? Claro, quando você é mãe, você faz renúncias, né? Mas a gente também tem que saber o momento de não renunciar e não se anular. E é isso que também eu quero trazer nesse projeto. Beleza? Somos mães, mas a gente também é uma mulher antes de ser mãe. Então tem que ter esse equilíbrio, porque se a gente não se olha, se a gente não se enxerga, como que eu vou exigir que meu marido me enxergue? Como que eu vou exigir que meus filhos me enxerguem? Se eu não me enxergo, se eu não olho para mim, se eu não me cuido, como que eu vou cuidar de outras pessoas? É impossível. E aí a gente fica frustrada, a gente fica ranzinza, a gente fica chata. Porque, porra, eu faço tudo para todo mundo e ninguém enxerga. Só que você não se faz. Você não se cuida, você não vai atrás também para você. Porra, delega. Fala assim, ó, a partir de hoje eu preciso, vamos sentar aqui e vamos definir. Ah, eu não vou pedir, ele precisa, ele sabe o que ele tem que fazer. Cara, se você não pedir, ele não vai fazer. Nem teu filho, nem teu marido, nem tua filha, nem ninguém. Nem no trabalho. Se você não fica mandando certas pessoas, se você não manda fazer, vai sobrar para você. Então, desapegar um pouco do orgulho, né? De vai, eu preciso de você, porque parece que é feio a gente precisar de ajuda hoje em dia, né? A mulher faz tudo. Eu não preciso de ninguém, não preciso de homem, não preciso de nada, eu dou conta. Mas chega um momento em que eu dou conta, te sobrecarrega a ponto que você não dá mais conta. E quando você se vê, você pode estar sozinho por conta disso. Em todos os sentidos, porque teu filho cresce e voa, vai embora. E você se torna uma pessoa amarga, infeliz dentro de casa, teu marido também não te aguenta. Sim.
É legal você falar isso, né, Renata? A gente iniciou esse projeto do Metamorfose. O título da nossa conversa é Metamorfose Mental. E você tem um projeto chamado Metamorfose, um projeto Florescer. Você está desenvolvendo um encontro diário para ajudar. Você também veio passando por esse processo, Sim, passou algumas vezes, está passando, provavelmente vai passar por outros com processos certeza. de metamorfose. Por que esse chamado, Renato? Oi? Por que desse teu chamado para esse projeto? Não entendi a pergunta. Você passou, o tema da nossa live hoje é Uhum. metamorfose mental. Você passou por um processo de metamorfose comigo. Não necessariamente com dor ou algo parecido, mas de entender e encontrar algumas respostas que somente com o auxílio e ajuda de outra pessoa, fazendo perguntas, você começou a encontrar. E nesse projeto, nesse processo que a gente fez aqui, você traz um projeto seu para levar para as mulheres, que é uma fala que você tem, tanto do Florescer, que é um projeto seu, tanto do Metamorfose, quanto de outros projetos que você tem aí para auxiliar. O porquê desse chamado, Renata? O porquê desse projeto para com essas mulheres sobre isso, de você levar essa mensagem? Porque eu vejo que atualmente muitas vão me odiar agora. Esse falso empoderamento feminino, é, porque pra mim é falso. Você querer fazer tudo, dar conta de tudo, te faz mais forte, mais empoderada. Eu acho que é bem o contrário, porque a gente se sobrecarrega demais. Eu até brinco, né? O super-homem não casou com a Mulher Maravilha. Ele casou com a Lois Lane. E a Mulher Maravilha não tem ninguém. Inclusive, né? A Mulher Maravilha é linda, maravilhosa, forte, poderosa, mas é sozinha. Se você fazer essa análise, ela é sozinha. Então, por mais que nós queiramos ser super poderosas, nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos nossas dificuldades, e é ok, porque somos seres humanos. Não podemos querer. Eu acho sim que precisa ter uma igualdade dentro de uma mesma função de trabalho. Por exemplo, eu sou coach numa empresa que você também é coach. Ok, eu acho que aí tem que ter equiparidade, sim, mas você busca uma mulher, é só ver a questão das profissões, né? A grande maioria de que cuida de quem é? É da mulher. A enfermeira, a professora. Tem homens? Tem, mas são muito poucos. Mas você não vê a mulher em cima de caminhão de lixo. Você não vê a mulher fazendo reforma no chão, na rua. Cortando quando você viaja, o pessoal fazendo reforma nas BRs. Então, cada um tem seu papel na sociedade. E ok, eu não preciso fazer a mesma coisa que o homem para ser melhor que ele. Eu não preciso ser melhor que homem. Eu preciso ser melhor que eu todos os dias. É essa a função. Mas os homens não ajudam em casa. Mas tá, você pede ajuda? Você fala que você tá cansada? Você fala que precisa? Ou você desde o começo sempre deu conta e depois de alguns anos você não dá mais conta e você quer cobrar isso hoje? Você foi deixando que ele, eu não vou pedir porque ele sabe o que tem que fazer. Eu pedi, ele não fez, então eu vou fazer. Então você começa a abraçar a função que não é sua e o cara, porra, ela tá dando conta de tudo, pra que que eu vou me esforçar? É por aí que as coisas vão acontecendo. E daí chega num ponto que você tá tão cansado, tão saturado que manda todo mundo a merda. O teu relacionamento, não só com o marido, mas daí você tá tão frustrada dentro de casa que isso reflete para as amizades, reflete no trabalho, reflete na sua vida. A gente fica mais feio porque a gente fica acabada, fica cansada, não descansa. É verdade? E é verdade, porque daí o cortisol tá tão alto que tua pele vai pro saco, você engorda, você fica estressada. Então, delegar e não ficar carregando peso que não é seu é desnecessário. Para que que você precisa dar conta de tudo? Não precisa. Hoje,
Não é uma coisa que eu fiz sempre, mas eu amo arrumar mesa para as minhas filhas, porque eu acho que é uma forma de mostrar carinho. Eu achava que era balela. Ai, depois eu tenho que lavar, depois eu tenho que arrumar. Cara, sim, vou ter que depois. Só que hoje eu vejo quão gostoso é poder sentar com elas e tá arrumadinho. Elas sentem falta quando não tem. Elas falam assim: nossa, mãe, em tal lugar eu não tenho. Eu tô sentindo falta da mesa posta. Eu queria, porque é uma forma de você dar carinho, é uma forma de você demonstrar amor. E o amor é extremamente importante, né? Tanto é que tá nos 10 mandamentos, né? Então, 1 Coríntios 13, né? Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre, sobre a questão do amor, que é maior de toda qualquer coisa, e é nessa simplicidade, né? são os detalhes, né? Eu digo, detalhe nunca é detalhe. Detalhe nunca é só um detalhe. E a gente vê a beleza nos detalhes. Você vê a beleza. Você pode estar no deserto. Se tem uma flor, é aquele detalhe que vai chamar a tua atenção. Porque é aquilo ali que vai se destacar. Legal. É uma florzinha no meio do deserto. Mas aquela flor vai ter uma importância tão grande perante o deserto. Então, hoje, por exemplo, a Malu estava doentinha. Tá ainda, né? Sim. Eu fui e falei assim, filha, eu vou fazer um arrozinho com batata, sem sal, sem nada, porque, né, tava vomitando. Ela foi, comeu, eu tava terminando de comer, ela me abraçou por trás e falou assim, mãe, obrigada por cuidar de mim. Como se eu não fosse cuidar, Sim. entende? Mas ela sente o cuidado, ela percebe isso, e não tem como a gente não perceber quando as pessoas realmente se importam com a gente. Porque não é só no falar. Eu podia falar pra ela, filha, eu vou fazer um arroz e batata. E vou fazer. Mas eu fiz, eu falei e ela sentiu. Porque ela vê que eu tô cuidando. Se Então, importando, né, Renato? exatamente. E é isso. Eu quero que as mulheres se veem, se importem consigo. Porque se elas não se importam. Porque assim, ah, porque eu não vou fazer, que não sei o quê. E muito. E eu entendo também. Porque as pessoas, a sociedade, na verdade, cobra isso como um egoísmo. Ah, mas você vai deixar teu filho para poder você treinar? Para você poder sair com as tuas amigas? Para você poder ir no salão, arrumar o cabelo, fazer uma unha? Só que, poxa, se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Só que daí é muitas vezes taxado realmente como egoísta. Sim. Por que você pode fazer isso? Por que você vai fazer isso? Ah, é só para você se sentir bonita? Sim, eu preciso me sentir bonita, eu preciso me sentir bem comigo mesma. Porque senão, e aí? Quem que vai? Se eu não fizer, quem vai fazer? O Sim. marido vai jogar bolinha, né? Aí eu não posso ir lá para minha academia treinar. Então, tem que entender que tem que ter essa divisão realmente. O pai é pai. O pai tem que ajudar também na questão do filho. Beleza? Hoje você vai jogar tua bola, amanhã eu vou pra academia, ou amanhã eu vou fazer o que for pra mim. Você tem seu momento de lazer. Por que que eu não posso ter? Então é importante você se posicionar também. Essa é Lógico, a, essa é a, é, essa é a voz da Renata Santos daqui para frente, Renata, para com essas mulheres, para com a população, para com essas pessoas que precisam se libertar, talvez, desse feminismo que, talvez, ao invés de auxiliar, está mais atrapalhando. Essa é a mensagem? essa é a mensagem. Vou levar pedrada, hein? Porque eu falo assim, o machismo é inteligente? Não é inteligente. Por que que o feminismo é? Eu acho sim que tem que ter essa luta, esse protesto em prol de você se beneficiar, assim como o homem também se beneficia em algumas coisas. Sim. Só que os direitos não vão ser iguais porque as obrigações não são iguais. Se cada um fizer o seu papelzinho, cara, o mundo tá no céu. Mas daí fica essa briga, né? Quem pode mais? E eu acho bem desnecessário, é um desgaste desnecessário. Mas é isso que está sendo imposto pela sociedade, pela mídia, pela música, pela Por isso TV, que, por tudo. por isso que Deus te chama, Renata, por isso que Deus te dá alguns sinais através do falecimento da sua mãe,
Por isso que Deus aproxima a gente aí para você realmente colocar no papel o teu projeto, o teu sonho. Por isso que Deus te chamou para você começar a agir, colocar data para acontecer, data para chamar essas meninas, data para começar a treinar e preparar elas para elas serem realmente mulheres do reino, mulheres de Deus, mulheres realmente da família, porque a gente não precisa talvez de um político A, um político B, a gente precisa realmente de uma família bem organizada, estruturada. E a Bíblia fala que é a própria mulher que edifica o lar, não é o homem. E a gente precisa dessa mulher bem cuidada, dessa O mulher homem é a bem estruturada. cabeça, a mulher é o pescoço, né? A mulher E aí que ela é, direciona. mas realmente a Bíblia fala que não é o homem, é a mulher que vai edificar, é a mulher que vai enriquecer muitas vezes o seu lar. E ela precisa estar bem fundamentada no que ela precisa fazer. É como eu ouvi falar, falarem até na internet, a mulher, se fosse definir quem é o homem que é a mulher num exército, a mulher é o general que fica atrás só direcionando e o exército é o homem que vai pra batalha, né? Sim. Só que daí fica guerra. Você não me manda, você não sei o quê. Ah, porque nananã. Aí fica Essa isso. batalha que é perda de tempo. A batalha dentro da própria casa, né? Onde deveria ser um lugar de descanso, é uma guerra. Dentro dessa metamorfose da Renata Santos, mãe da Maria Luísa, da Ana Beatriz, dona do Billy aí, o que que você começou a perceber de você que você precisou deixar de lado, Renata? Quais comportamentos que você eliminou ou diminuiu, então? Que é uma coisa que você começa a levar daqui para frente. Todo diminuir, Ou eliminou de vez. poxa vida. Comecei a focar realmente, porque, como eu falei, é difícil a gente falar não para as pessoas, né? Então, o fato de eu querer priorizar o que eu quero fazer para não agradar os outros, para mim me doía. Ainda dói, não vou ser hipócrita, dói, porque a Sim, gente quer realmente agradar os outros. Só que quando a gente começa só a agradar os outros, a gente vai se sabotando, né? Então, é, eu ainda faço parte lá da equipe de uma academia, mas eu já não estou indo como como deveria, que era mais frequente. Eu espacei para justamente eu poder dar continuidade, porque eu sempre começava a fazer um pouquinho e tinha que me preparar para o treinamento, que não condiz com o que eu realmente eu quero. Então, aprender a saber dizer não, para justamente você se respeitar e fazer o que você realmente quer, de sim. acordo com o seu propósito, é, que eu acho que foi o mais difícil, assim, para mim. Começar a dizer não para os outros e começar a dizer sim para você, e é algo que você já está ensinando e vai ensinar as próprias mulheres. Então, Sempre que a gente antes vai de. romper alguma coisa que a gente faz frequente, é difícil o rompimento, né? Independente de qual seja. Qualquer Mas, relacionamento que você vá fazer, que você tenha, e você vê sim, que já não condiz, não faz sentido para você, é difícil. mas é Porque é um necessário. laço que você precisa desfazer. E dói a gente se desapegar. Independente do que seja, de quem seja. Até mesmo às vezes a gente tá num trabalho e fala assim, putz, não é isso que eu quero. Mas é difícil a gente chegar e lá falar pro patrão e falar assim, cara, eu me demito, não é isso que eu quero mais. Porque, de certa forma, é uma segurança, né? Você tá largando do certo pro duvidoso. Então, esse medo, esse desconhecido assusta. E qual que é o. E o que, que te assusta daqui para frente, Renata? Porque provavelmente, eu não sei quanto tempo a gente vai ter ainda a professora, já estou adiantando aqui, nem sei se eu posso, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai ter a personal, Renata, mas quanto que te assusta esse projeto seu de ser uma treinadora de pessoas aí de referência aí nacional, mundial, por que não? Quanto que isso te mexe com você ou te assusta? Não me assusta, me impulsiona hoje. Que é realmente com isso que eu quero trabalhar, né?
Não digo que eu vá deixar 100% de ser personal, não, porque as pessoas vêm até mim por conta disso, mas eu quero realmente usar o físico para as pessoas entenderem que tudo é um processo, né? O próprio fisiculturismo é um processo e é visível, por Sim, mais que os trabalhos seja mental, fisiológico, o processo é visto por fora, é visto no externo. Tanto é que a gente passa por processos muito fortes para que o físico seja, para que isso seja possível ver no físico, né? E a ideia é justamente essa, não no físico, mas no sentir. Porque quando você tá bem, de alguns rompimentos que eu fiz na minha vida, quando acontecia, às vezes a pessoa nem sabia que tinha acontecido. Nossa, mas você parece que tá mais feliz, parece que você tá mais leve, você tá até mais bonita. Então, são coisas que vão realmente nos definhando, né? Vão nos moldando de forma negativa em alguns momentos. E quando você fala, cara, mas não, não é isso que eu quero, você vem realmente. É a metamorfose, você é uma lagarta nojenta lá que você pisa, faz negócio, você passa, se enrola no negócio, fica um tempo e sai uma borboleta maravilhosa. Por isso que é realmente metamorfose. E o florescer é a mesma ideia. Você é uma sementinha, pode ser uma sementinha preta pequenininha, e a hora que você cresce e floresce é uma flor que tem cheiro, tem cor, tem alegria. Tanto é que a minha casa não fica sem flor mais. Não fica sem flor mais. E eu ganhei 3 flores de Dia das Mães, né? Ganhei uma orquídea azul, uma tulipa vermelha e margaridas brancas. Então, a minha casa hoje está extremamente florida. E as meninas sentem falta. Elas arrumam a mesa quando não arrumam. Então, é o que eu falo, eu já estou semeando, já estou trazendo. O sonho da minha filha mais velha é casar e ter família. legal. Ela tem 14 anos. Eu fiz essa pergunta para ela. Eu tava esperando, eu quero viajar, porque ela sempre falou para mim que queria viajar para Paris. Eu pensei que fosse falar que queria um iPhone tal, viajar tal. Ela falou assim: o meu sonho é ter uma família e casar com a pessoa feliz. É certa. Na hora que ela falou, eu falei: a sementinha já está brotando. Graças a Deus. É legal isso que você fala, Renata. Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, mas quando Deus se aproxima de Salomão e pergunta para ele e fala para ele o que que você, qual é o seu desejo? Estou aqui para realizar qual o desejo que você quiser. Então, E Salomão podia pedir riquezas, podia pedir dinheiro, mas ele pediu sabedoria. E por que que Salomão pede sabedoria, Renata? porque Tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você faz. quando a gente tem sabedoria, temos discernimento, sabemos lidar com dificuldades, sabemos aconselhar pessoas, sabemos escolher os caminhos mais ideais. Faz você de uma pessoa inteligente, sábia, até é Provérbios, né? Que ele que faz. Lá, Provérbios, você pegar Provérbios, lá fala o tempo inteiro sobre a criação de filhos, sobre orientar filhos. Tanto é que eu tenho a tatuagem aqui, que é um canguru, são, né, e os bebezinhos, e uma lanterna, uma lamparina, que é justamente canguru reflete família, e os cangurus são as minhas filhas, e a luz, a lamparina é justamente a orientação, direcionamento de luz. Então é justamente isso. Qual o processo que será que ele está perguntando ali? O Vinícius, ele é o primo da Ivânia, ele está perguntando para você, Renata, qual é o papel do autoconhecimento nesse processo? Ouço muito isso e às vezes fica difícil praticar. Em qual processo? Né? A gente vai ter De que. Vini, volta aí a pergunta e refaz e reorganiza. Não processo. sei, a gente não sabe em que momento que a gente estava aqui da É, fala, né? Nesse processo. Mas, Renata, você falou que você perguntou para sua filha o que que ela queria ganhar de presente, foi isso que você perguntou para ela? não, qual que era o Qual sonho dela? é o sonho Isso. dela? Mas por que, Renata? Porque provavelmente ela vê isso na mãe. Talvez.
viu um dia e talvez sabe que a mãe fala sobre essa importância de ter a família. Salomão pede sabedoria para Deus porque o pai dele, Davi, incentivava muito Davi buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. E a sabedoria realmente vinha e era oriunda de Deus. Então, a sua filha fala que quer ter uma família porque realmente a mãe sabe e entende que toda uma sociedade ela só se move quando tudo começa muito bem feito, estruturado dentro da família. Nada mais do que É o a teu exemplo. mudança dentro de casa, não tem jeito. A mudança acontece dentro de casa. A gente quer mudar o mundo, mas no mundo não tem a casa alegre, não tem a casa de paz. Como é que você vai mudar o mundo se a tua própria casa não é referência para você? Ou se nem você disse, nem o teu próprio quarto, o teu próprio guarda-roupa, se nem o teu habitat está tudo muito bem feito, muito bem organizado, você não consegue nem mudar o teu habitat natural. Exatamente. Renata, você falou então que começou a dizer não para muitas coisas, dizer sim para outras. O que mais que mudou para ti, que fez sentido, que está te levando em direção a esse projeto seu aí? Fazer, né? Porque só no pensamento não tem jeito. Colocar em Eu prática, quero, Renata? quero, só o querer não resolve. Entre o querer e o conseguir tem o fazer. E é difícil porque a gente fica assim, eu quero isso. Como eu vou fazer, né? É igual dentro do fisiculturismo, beleza, eu quero fazer isso. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Aí entra o papel do coach, do teu treinador. Ele vai te orientar, ele vai passar o que você tem que comer, a hora que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer, o que você precisa treinar, a quantidade de repetições, a quantidade de séries, porque a gente precisa dessa luz. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente acha que consegue, mas não consegue. Então, a gente precisamos de pessoas para às vezes falar uma coisa que é tão óbvia que depois de jeito fala assim, meu Deus, é igual quando você vê alguma coisa e fala, nossa, quando eu não pensei nisso antes? Quantas vezes a gente já não parou e pensou, meu Deus, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não fiz isso antes? São coisas De tão óbvio. óbvias para os outros que estão do lado de fora, estão fora, né, do que é agora. Porque quando a gente está no redemoinho. Por isso, mais uma vez, que as meninas, as mulheres, precisam de você muito bem. Estruturada, organizada, treinada, preparada, com planejamento. E foi por isso que tudo, talvez foi por isso que Deus te trouxe através de idas e vindas na vida aí, de relacionamentos, para você ter aprendizados, para você ser essa porta-voz aí, essa treinadora. Nada é do nada, né, Thiago? O que eu Nada, falei, nada. nada é do nada. Tudo tem um porquê. E muitas vezes aconteceu, meu Deus, mas por que que aconteceu isso? Hoje algumas coisas falam assim, tá certo. Foi por isso. E às vezes o ensinamento ele não vem da noite, tipo, terminou e veio, né? Não. É uma coisa que você fica fazendo as perguntas. Por que aquilo? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que tá acontecendo aquilo? É justamente para fazer você evoluir de alguma forma, em algum momento da sua vida, em algum setor da sua vida. Imagina, né? Me formei em economia, hoje não dá nada a ver com economia. Atuando na área da saúde, como personal. Totalmente diferente. Foram caminhos que foram me trazendo para cá. E hoje eu consigo ver isso plenamente. Legal. Uma mãe batalhadora, uma mãe que faz de tudo para treinar, desenvolver esse exemplo para suas filhas, uma mãe que busca também os seus sonhos, seus objetivos, as suas conquistas, tem seus projetos, que cuida do Billy, é isso? Tanto que a Malu faz cardio comigo 3 vezes por semana, 5h30 da manhã. É, você fala. Toma banho gelado, que você disse Toma também? banho gelado. Ela que falou assim, mãe, vamos, eu quero fazer cardio com você todos os dias. Eu falei, não, filha, todos os dias não, é muito pra você, vamos devagar. Porque também não dá pra querer fazer a menina, né? Não, vamos devagar. Não, mas então eu vou fim de semana. Eu falei, tá bom. Eu não chamei, ela ficou brava comigo que eu não chamei ela no fim de semana. Então, Legal, muito bom. mas
assim, eu tenho muito orgulho de ver as meninas que estão se formando, sabe? Lógico, elas vão errar, eu erro, quem não erra, mas o que eu falo, uma coisa é você errar sem saber que está errando. A partir do momento que você tem a sabedoria e erra, aí a cobrança deve ser maior, né? Porque Sim. quem tem mais conhecimento, quem tem mais sabedoria, quem tem mais discernimento, não dá para ser diferente, não dá para querer se igualar a uma criança de 5 anos de idade. E se abarrar nisso, ah, mas eu sou humano, eu erro, mas você sabia que você está fazendo errado. E a gente vê muito isso, né? Mas é sobre isso. Eu não sei se o Vinícius talvez ele tenha perguntado sobre fisiculturismo. Eu não sei nesse processo. Acho que ele já foi É, aí, já Renata, foi, mas né? desse Talvez processo de responda. mudança, de transformação, talvez. É, entender seus limites, entender que em alguns momentos você vai errar, mas isso não quer dizer que você foi derrotado. Às vezes você só precisa recalcular. O ex, a gente quando passa a rua, ele não fala assim, recalculando rota. Recalculando a Talvez rota. quando você vai errar, talvez seja um caminho um pouco mais longo do que se você tivesse feito certo antes. Mas Sim. nada impede de você recalcular a rota, né? E a gente vai acertar. A chance quando você muda é 50% de acerto, 50% de erro. E se você errar, aprende no que você errou e faz certo de novo. E às vezes você vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, e é assim. Por Mas mais faz que parte seja do dolorido, né, processo. Renata? Por mais que seja dolorido para a personalidade, para os comportamentos da Renata, é dolorido, Uhum, é doído, é sofrido, mas muitas vezes foi a coisa mais importante que sim, precisava acontecer essa ruptura, essa transformação, essa metamorfose mesmo. exatamente. Renata, eu sei que você dorme cedo, eu sei que você Hum. acorda cedo, eu sei que você é toda disciplinada e eu acho isso incrível. Mas para a gente finalizar aí, como é que a Renata está saindo desse projeto nosso aí, Renata? Do seu projeto. Como que a Renata sai desse projeto, Renata? Ai, eu vou até usar a própria chamada metamorfose, né? Eu confesso que eu comecei como uma lagarta e estou saindo do casulo, Legal. pronta para realmente fortalecer as asas e poder alçar voos, se Deus me permitir. Se Deus quiser, vai dar tudo É, certo, Renata. E é esse processo de erro e acerto, de melhoria contínua, de evolução constante, porque não vai acontecer da noite para o dia, né? E você muito bem sabe disso, é, que realmente é no dia a dia ali, é batalhando, um por batalhando. cento todo dia. O que eu falo assim para as minhas alunas. 1% todo dia, se você fizer 10 dias, são 10%. São 365% no ano, isso mesmo. Exatamente. Lógico, vai ter dia que você vai diminuir um pouquinho, mas você tem chance de ser cem por Mas cento você melhor durante o ano. está na evolução lá, né? Exatamente. Rê, depois disso, desses nossos encontros que a gente trabalhou pro teu projeto com foco, com uma meta, com planejamento, com você começou a agir e se comportar diferente, você passa também por um processo de melhoria contínua. Por que você recomendaria esse trabalho para um amigo seu ou para uma amiga? Como eu disse, né? Precisamos de pessoas. E pessoas que talvez tenham uma visão diferente da nossa. Talvez para o mesmo objetivo, mas de formas diferentes. Então, ter pessoas que possam nos abrir caixinhas que estão guardadas faz total diferença. Tal da caixa de Pandora, né? Às vezes é uma caixinha que é desse tamanho que tem uma iluminação gigantesca, né? Pode ser que não seja no primeiro, pode ser que não seja no segundo, mas às vezes uma frase, uma palavra de uma pessoa que não é a gente, e a gente até brinca, né? Santo de casa não faz milagre, pode fazer com que mude a sua forma de enxergar, de se enxergar e buscar realmente fazer uma coisa para si. E a busca, quando você vai atrás de um coaching, eu acho que eu cheguei no ponto assim que eu falei, se eu não tiver alguém para jogar cordinha, eu não saio desse buraco. Sim, Não é um buraco psicológico, é um buraco que assim, cara, eu quero fazer, mas
eu tô presa aqui e eu preciso de alguém me puxando de alguma forma para que isso aconteça. Não fazendo para mim, mas me Sim. tirando daquele buraco para que eu possa fazer. Que é Essa exatamente isso que você vai fazer com a é Rê. exatamente isso que eu busco fazer. E é exatamente dessa fonte, dessa água que você está bebendo, desse processo que você passou, exatamente isso que você vai passar para ela. Não você fazer por ela, mas mostrar, dar autonomia e ensinar ela. Exatamente. Muito bom. Se a gente não tivesse se conhecido, Renato, Olha, eu não digo que isso não pudesse acontecer, mas é com alguns anos para frente. Eu busquei recalcular a rota antes de errar lá na frente. Quem sabe não foi isso? Eu peguei o mapa antes. Não esperei me perder 100% para querer recalcular a rota. eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí especial para as pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar? Qual é a mensagem da Renata Santos, filha da dona Giovana, filha do seu Pitágoras, mãe da Maria Luísa, dona Beatriz, dona do São Billy? tantos, né? São tantos, mas eu acho que se enxergar é a primeira coisa. Conseguir saber quem é você é a primeira coisa. Primeiro start. Quem é você? O que você quer? Qual o seu propósito? Tem uma frase que eu ouvi assim: o inteligente conhece os outros, o sábio conhece a si. Ó, Então, se a gente não se conhece, a gente não se entende, a gente está simplesmente seguindo. Até tem um livro que fala da síndrome da Niágara, que é você entra no rio e deixa a correnteza aí. Sem remo, sem direção, quando você vê, já tá lá na quedas Niágara, né? Aí você vai querer se movimentar. Mas às vezes pode e ser foi tarde tarde demais. demais. É, exatamente. Então você saber para onde você quer ir, mas primeiro você tem que saber quem você é. Para daí, desse ponto, você saber o que fazer de acordo com o que você é. Não viver uma vida dos outros. Não viver o que querem que você viva. Não deixar que as pessoas pensem por você, porque é o que acontece, né? As músicas que se ouve, as coisas que se assiste, você é influenciado, o meio ambiente importa. Então, eu estou criando pessoas, meninas, mulheres, com uma Sim. base, mas eu tem coisas que eu imponho, óbvio, são regras da casa, mas eu sempre pergunto: por que você fez isso? Por que você está agindo assim? Aí às vezes elas falam assim: ah, mãe, porque a minha amiga fez isso. Eu falei assim: por que que você não concorda? Eu não simplesmente imponho. Eu pergunto: por que que você acha isso? Por que que você pensa que está errado? Por que que você acha que ela deveria agir diferente? Justamente para que elas tenham essa autoanálise, essa autocrítica, né? Delas Entender que mesmas. também. Às vezes elas trazem: ah, porque fulano? Eu falei assim: tá, mas você acha que o que você tá falando tá certo? E se aconteceu isso, 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 ela tá agindo? Aí a Ana fala: faz sentido. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, essa é a Renata Santos, a nossa querida professora personal, futura treinadora comportamental de mulheres de alta performance. Aí sim, a mãe da Malu, da Ana Beatriz, como eu falei aqui, é filha da dona Giovana de Pitágoras. Cara, que massa deixar registrado esse, esse bate-papo nosso aqui, esse finalmente dos nossos encontros aí, Renata. E realmente, cara, fiquei encantado em ter você aqui falando sobre essa metamorfose. Eu preciso desse teu projeto da metamorfose cada vez melhor. As mulheres precisam de você. Não desista. Muito pelo contrário, continue. Você está poderosa, não com o empoderamento feminino, mas também com o poder que Deus, o Espírito Santo, está te mandando, está te provocando, está te questionando para você realmente ajudar as pessoas. Amém. Estou aqui te lançando um desafio, por que não você aí fazer a tua pós-graduação ou uma formação em teologia um dia, por que não? E porque realmente o livro milenar lá, o tal da Bíblia Sagrada, que é uma Bíblia, que é uma biblioteca de muitos livros, tem muito conhecimento e ali está a fonte mesmo. Né? Beleza, minha Fechou. amiga? Estamos aqui
online, morando no mesmo prédio, todos juntos e você aí, firme e forte no seu projeto. Gente, então é isso. Se você curtiu, se você gostou desse nosso bate-papo aqui com a Renata Santos sobre metamorfose mental, sugiro, segue a Renata, dá uma olhada nos vídeos dela, dá uma olhada no projeto dela, dá uma olhada na parte atlética dela, dá um look no mental dessa menina, dessa garota aí, realmente que é poderoso, é poderosa, mas não sobre empoderamento, mas poder para te libertar e poder para te dar uma nova forma de vida, tanto física, espiritual, social, enfim. Renata, beijo no coração, tamo junto. Obrigada. A gente se vê aqui no prédio, a gente se vê na academia da vida e eu fico com vocês no próximo vídeo. Valeu! Beijo.